Quem observa o vento nunca semeará, e aquele que olha para as nuvens nunca cegará. Lá no livro de Mateus, no capítulo 14 e no verso 30, vai dizer assim: Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva. Esse verso que eu acabei de ler, eu estava meditando ele durante essa semana, e é interessante porque vai contar um acontecimento que ocorre quando Jesus agora está se aproximando para perto do barco onde estavam seus discípulos. A Bíblia vai relatar que quando Jesus estava aproximando, estava havendo uma grande tempestade ali naquele mar. E diz a Bíblia que Jesus então ele vem andando sobre o mar, e os discípulos agora eles começam a se aterrorizar, porque eles acham estranho aquele ser se aproximando andando sobre as águas. A Bíblia vem dizer então que os discípulos gritam: é um fantasma. E diz a Bíblia que quando Jesus ouve isso, Jesus vai dizer: e não temas, sou eu. Neste momento, um de seus discípulos, por nome Pedro, vai dizer: se é o Senhor mesmo, então diga que eu vá ao teu encontro. Jesus então diz a Pedro: vem. A Bíblia vai relatar que Pedro então ele desce do barco, ele pisa sobre as águas e ele começa a ir em direção a Jesus. Pedro agora está tendo uma experiência extraordinária em todo o seu ministério, que antes ele não havia tido algo tão magnífico, antes ele não havia vivido algo tão grande como ele estava vivendo naquele momento. A Bíblia vem relatar então que Pedro ele começa a andar sobre as águas e ir em direção a Jesus. Interessante é que eu começo a imaginar Pedro tendo essa nova experiência na vida dele, e acredito que naquele momento a atenção de Pedro está voltada para aquilo que ele está vivendo. A atenção de Pedro está totalmente voltada para a voz de Jesus dizendo para ele: vem. Mas a Bíblia vai dizer que chega um momento em que Pedro está ali caminhando sobre as águas, em que Pedro ele vai observar o vento. A Bíblia vai dizer que Pedro ele vai sentir o vento forte. A tempestade não havia cessado, a tempestade já estava acontecendo desde o momento em que Jesus estava caminhando em direção a eles. E desde o momento em que Pedro começou a andar sobre as águas, a tempestade ainda estava ali. Mas é interessante porque Pedro ele não presta atenção na tempestade durante o começo da sua caminhada. Pedro não observa o vento no início em que está andando sobre as águas. Por quê? Porque a atenção de Pedro está totalmente voltada à experiência que ele está vivendo ali com Jesus. A atenção de Pedro está totalmente voltada à voz de Jesus que havia dito: vem, vem ao meu encontro. Mas diz a Bíblia que chega um momento em que Pedro agora observa a tempestade, e no momento em que Pedro observa a tempestade, ele começa a afundar. Eu já tenho uma palavra de Deus para a tua vida neste dia, em que Deus está nos alertando, dizendo que se nós pararmos para observar a tempestade que está à nossa volta, nós iremos perecer. Ei, se você parar para observar o vendaval que está acontecendo ao seu redor, certamente você irá afundar. Mas Jesus ele está dizendo para você aí neste dia que se você ouvir a voz dele dizendo: venha ao meu encontro, você não irá perecer. Jesus está te dando uma oportunidade de ter uma experiência extraordinária com ele, de viver coisas
coisas grandes com ele, de ir ao encontro dele. Ele está dizendo: vem. E o que ele está dizendo para você neste dia é: não observe o vento, porque se você observar o vento, certamente você irá perecer. Se você olhar para a tempestade que está acontecendo, se você olhar para o furacão, se você olhar para os problemas, se você olhar para a incapacidade, se você olhar para aquilo que está à sua volta, certamente você irá afundar. Mas que neste dia você possa olhar para Jesus, você possa focar naquilo que Jesus tem entregue nas tuas mãos, que você possa viver essa experiência que Deus tem dado a você. Amém? Então não olha o vento, não olha a tempestade, somente confia. Se Jesus está chamando, então vai ao encontro dele. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Obrigada por assistir esse vídeo. Compartilha com alguém que precisa conhecer Jesus. Um beijão.